reforça aqui, né, principalmente para os trabalhadores da construção civil, da importância de utilizar os equipamentos, né, de proteção individual, os EPIs, como são chamados, e nesse caso fez toda a diferença. Houve sim um problema no chamado balancim, que era o local onde estavam esses dois trabalhadores, que acabou ali arrebentando um dos lados e eles acabaram ficando pendurados. Estavam ali numa altura de 15º andar. Só que a sorte é que os dois estavam utilizando os equipamentos de proteção. Além, é claro, né, do capacete, tem ali também a parte do cinto, que fez com que realmente esses trabalhadores não tivessem mais ferimentos ali considerados mais graves. Mas teve bastante trabalho ali, é claro, por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, que precisou fazer uma espécie de rapel para resgatar então esses dois trabalhadores. A gente acompanhou tudo isso, o pessoal ali veio de perto como que foi todo esse trabalho e a gente vai acompanhar agora na reportagem. Pensa num susto logo cedo. Um trecho da Rua Visconde de Guarapuava teve de ser interditado no bairro Cancele para facilitar o trabalho dos bombeiros. O acidente foi nesse prédio em construção. Os dois trabalhadores passaram por momentos de tensão até a chegada do socorro. Lá do alto, os bombeiros usaram equipamentos de rapel para fazer o resgate. Houve uma pane ou houve um controle inadequado, porque ele movimenta separadamente as laterais, né? Então uma lateral desceu, a outra ficou estática, né? E aí acabou dando desnível no balancinho. Os cabos não tinha nenhum arrebentado, estavam íntegros lá em cima. Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate durou aproximadamente meia hora. Depois que as vítimas foram retiradas do andaime, elas passaram por um exame feito preliminarmente ali pelos próprios socorristas do SEAT. Não houve necessidade de fazer uma transferência desses trabalhadores até uma unidade de pronto atendimento ou hospital para exames. Não sei como é que fica a questão do trabalho deles agora, né, em virtude do estresse ali, da situação que eles passaram, mas tirando isso eles estão ilesos, sem nenhum ferimento. A empresa responsável pela construção até o momento não se manifestou. Pois é, por isso que a gente sempre reforça, né, a questão de utilizar esses equipamentos. Mas para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2023, terminamos o ano com pelo menos 20 pessoas aí sendo feridas em acidentes de trabalho. O que eu chamo a atenção é que esse número, ele acaba sendo relativamente muito menor do que de fato acontece, dos acidentes de trabalho que acabam acontecendo aqui na cidade. Para a gente entender o porquê que esse número é tão menor assim do que realmente acaba acontecendo na cidade, nós conversamos com o presidente, né, do Sindicato dos Trabalhadores para entender como que funciona tudo isso e esse trabalho até mesmo, né, de conscientização com esse pessoal. Olha só. São bons exemplos do uso do equipamento de proteção individual. É bem verdade que a maior parte dos acidentes nos trazem más notícias, né? O trabalhador que está sem EPI, que o acidente acontece e os traumas são graves. O exemplo de hoje é mais um caso de sucesso, quando você exige que se use o equipamento de proteção individual, o equipamento de proteção coletiva, e quando o acidente acontece, que é inevitável às vezes algum acidente acontecer, os traumas são amenizados ou até inexistem, né, por conta da pessoa estar devidamente equipada e segura. Pois é, sabe, o pequeno problema, podemos dizer assim, Wagner, que de fato essas notificações muitas vezes não chegam até o sindicato, é que algumas empresas, eles acabam fazendo o encaminhamento desses trabalhadores que acabam se ferindo por conta própria. E por isso essas informações não chegam até o sindicato. Por isso, apesar da gente mostrar aqui que o número aí no ano passado foi de 20 acidentes, ele sim poderia ser muito maior. Mas não é porque é um número aí que as pessoas estão mais conscientes que esse trabalho está sendo realizado, mas sim porque muitas vezes essas informações acabam não chegando. Mas o melhor de tudo isso, de trazer essa informação, é mais uma vez reforçar. A utilização dos equipamentos de proteção individual fazem toda a diferença, não somente aí nos trabalhos, né, que a gente mostrou nesse caso, que seriam aí dos servidores da área da construção civil, mas independente do trabalho que você for fazer, que estará ali numa questão de um pouco mais de risco, de sim utilizar esse equipamento. Não é por frescura, não é por uma cobrança por parte da empresa, é por uma questão de segurança, né, Wagner? E também a questão de empresa que não cobra esse tipo de equipamento tem que ter aí também um pé atrás. Os trabalhadores, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, né, Rafa? Mas também os trabalhadores precisam se preocupar porque tem uma família esperando. Então, se a empresa não oferece, se você tem condição, aí compre, mas o mais certo
é exigir, é claro, do empregador. Obrigado, Rafa. 6h34 agora, ainda bem que o desfecho dessa vez foi um desfecho positivo, os 2 trabalhadores estão bem. Para reforçar a orientação, quem chega ao vivo agora é Fernando Lopes, porque é necessário tocar nesse assunto. Já são 2 acidentes de ontem para cá, hoje um com maior gravidade. Fernando, boa tarde. Oi, Fernando. Oi, Fernando, Ivan, boa tarde para vocês. Está ao meu lado aqui o Roberto Leal Americano, ele que é presidente do Sintrivel, sindicato que representa os trabalhadores da indústria da construção civil em Cascavel e região. O sindicato notificou a empresa onde este idoso de 68 anos caiu nesta manhã, porque ali o fosso do elevador não tinha proteção e a obra pode, inclusive, ser embargada. Vamos conversar um pouquinho mais desses detalhes. O que a empresa ela deve apresentar de informações agora? Boa tarde. Boa tarde. A empresa foi notificada para quinta-feira apresentar a documentação de formalidade do trabalhador e dos trabalhadores que estavam na obra, apresentar os treinamentos e toda a estrutura que deveria compor os equipamentos de proteção coletivas da obra, que preliminarmente a gente verificou que não tinha proteção do fosso do elevador. Fosso é uma transgressão que o Ministério do Trabalho pode embargar a obra, inclusive, quando não tem proteção no fosso elevador. E fatalmente aconteceu o que acontece quando não tem a devida proteção. O trabalhador teve um acidente gravíssimo e que está em estado grave lá no atendimento hospitalar. Então, quinta-feira a empresa terá que apresentar toda essa documentação para nós. Não apresentando essa documentação, nós oferecemos denúncia ao Ministério do Trabalho. E aí sim o Ministério do Trabalho poderá vir até a empresa, fazer a fiscalização, multar e inclusive embargar a obra. Roberto, o sindicato fiscaliza centenas de obras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, geralmente esses acidentes estão em pequenas obras. A segurança às vezes passa despercebido. É isso que o sindicato verifica também? Com certeza, Fernando. Os acidentes eles acontecem em todo lugar. Mas os acidentes graves acontecem em pequenas obras em que não tem o uso do equipamento de proteção individual, não tem o treinamento do trabalhador. O acidente de ontem, por exemplo, numa grande obra, foi um exemplo clássico que os trabalhadores foram salvos, estão sãos, íntegros, voltaram para casa com saúde, porque eles estavam devidamente equipados com proteção individual. Foram salvos pelo cinto de segurança. O acidente de hoje, numa pequena obra, aconteceu o contrário. O trabalhador está em estado grave porque não estava usando EPI e muito menos tinha proteção coletiva na obra. Então fica muito claro que os acidentes com maior gravidade acontecem nas obras em que não tem nenhum tipo de proteção. Roberto, para a gente finalizar, é importante sempre notificar o acidente. Exatamente. Nas nossas convenções coletivas, tem a obrigação das empresas comunicar ao sindicato que houve o acidente de trabalho. Isso não acontece. Geralmente, as empresas não informam. Como é que o sindicato fica sabendo dos acidentes de trabalho? É através da imprensa, é através do Corpo de Bombeiros. Raramente as empresas cumprem a lei e comunicam os acidentes de trabalho ao sindicato. Obrigado pela entrevista, pelas informações. A gente aguarda, então, esse posicionamento da empresa onde houve o acidente hoje, né? Até quinta-feira ela deve apresentar essas informações. E reforçamos, então, a importância do uso de equipamentos de trabalho e também, quando houver um acidente, o próprio trabalhador saber que ele tem direitos e fazer essa notificação junto ao sindicato e outros órgãos competentes. Fernando. Foram registrados 20 acidentes em obras no ano de 2023 e 35 em 2022. Hoje, as empresas são obrigadas a informar, ou seja, abrir um comunicado de acidente de trabalho. Porém, isso não acontece todos os dias, ou seja, na mesma proporção em que os acidentes são registrados. Dizer que no ano de 2023 teve 20 e poucos acidentes é uma falácia, né? Mas é os números que chegam até o sindicato. É os números que são divulgados, que a imprensa tem acesso, que os bombeiros têm acesso. As mortes, essas sim, são verdadeiras.